Tá, ok. Então, eu gostaria de agradecer à professora Fernanda, do Instituto CS, pelo convite para participar desse evento. Na minha fala de hoje, eu vou falar sobre potencialização de talentos e focar em abordagens integradas para o crescimento socioemocional e cognitivo de alunos com altas habilidades e superdotação. Uma das coisas que nós temos focado aqui na Universidade de Purdue é nesse foco mais integrado e no foco não só no desenvolvimento sociocognitivo ou acadêmico dos alunos, mas também no socioemocional, em como se pode trabalhar com esses alunos nessas duas frentes de uma forma mais integrada. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho que nós fazemos aqui em Purdue e os nossos programas, e também vou falar um pouco sobre como nós estamos aplicando um pouco desse trabalho em escolas públicas aqui dos Estados Unidos. A professora Fernanda falou, meu nome é Nilson Pereira, eu sou brasileiro do Rio Grande do Sul, mas já estou nos Estados Unidos desde 2006, fiz o meu doutorado aqui, trabalhei Purdue é a segunda universidade em que eu trabalho como professor depois de terminar o meu doutorado, que eu fiz em Purdue também, mas trabalhei em outra universidade e voltei. E atualmente eu estou atuando também como diretor do centro aqui de Purdue, o Gifted Education Research and Resource Institute, ou GERI, que é um dos institutos os centros focando na superdotação mais antigos dos Estados Unidos, e nós somos os primeiros, até onde nós sabemos, a oferecer programas de verão para alunos com altas habilidades de superdotação aqui nos Estados Unidos. Então, antes de falar um pouco sobre o nosso trabalho, eu só queria também definir ou falar de como o superdotado, o termo superdotado e talentoso é definido aqui nos Estados Unidos. Isso é uma legislação é uma definição que está em legislação federal. Então, se fala em alunos, crianças ou adolescentes que têm evidência de capacidade para alto desempenho em 5 áreas diferentes. Da área intelectual, que seria aquela superdotação mais geral, que se identifica com testes de QI, no âmbito criativo, artístico, capacidade de liderança, ou em campos acadêmicos específicos. Então, o aluno pode ser identificado como tendo altas habilidades ou superdotação em uma disciplina específica, só em matemática, ou só em ciências. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui é a questão dessa capacidade para o alto desempenho, não necessariamente o aluno que já está tendo um alto desempenho, mas essa capacidade. Uma coisa que eu falo bastante é a questão do potencial para esse alto desempenho, que é algo um dos mitos que existe sobre a superdotação, que todo aluno superdotado vai bem na escola, tem notas excelentes e bom, tá tudo bem, não precisa de atenção nenhuma. Outra coisa que essa definição fala é que esses alunos precisam de serviços ou atividades que normalmente não são oferecidos pela escola. Então, infelizmente, os professores e a escola, no geral, não estão preparados para atender todas as necessidades desses alunos. Então, é por isso que eles deveriam participar de coisas como enriquecimento escolar, atividades fora da escola ou dentro da escola mesmo, mas específicas para esses alunos que atendam as suas necessidades. Isso é necessário para que eles desenvolvam as suas capacidades. Eu só vou mencionar brevemente para quem tiver interesse em aprender mais ou saber mais sobre a superdotação aqui nos Estados Unidos, 2 publicações, uma que eu fiz parte da equipe, o System Failure Access Denied, que é e o State of the States, que é publicado pela Associação Nacional de Superdotação aqui dos Estados Unidos, que seria o equivalente ao CONBRASD no Brasil. Então, aqui vocês têm um código QR para o primeiro, que foi publicado pela Associação Nacional, e ele foca foco dessa publicação é saber como está sendo implementada em algumas das legislações, o que acontece em cada um dos estados.
Por exemplo, saber quais estados exigem que os alunos estejam identificados, porque uma das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos é que aqui nos Estados Unidos a legislação e a educação varia muito de estado para estado, e pode, o que é lei num estado pode ser completamente diferente no estado vizinho, a não ser que algo esteja em legislação federal, e não existe muita legislação aqui que guiando a questão da educação dos superdotados. Então, como se implementa isso pode variar bastante. Então, esse é uma das publicações onde eles falaram com pessoas responsáveis pela parte de superdotação em cada estado dos Estados Unidos e uma série de perguntas. Então, eles apresentam os resultados dessa pesquisa. Por exemplo, uma das coisas é que somente 3/4, ou 75% dos estados exigem que os alunos sejam identificados. Isso é mas tem várias outras questões. Em quais estados se precisa ter formação para trabalhar com alunos superdotados, entre outras coisas. Essa outra publicação, nós examinamos um banco de dados que é coletado ao nível federal aqui nos Estados Unidos, de todas as escolas no país, e verificamos a questão de quantas escolas, por exemplo, identificam alunos como superdotados, diferenças entre alguns dos grupos, por exemplo, alunos de baixa renda e outros alunos com relação ao acesso, com relação à equidade de acesso, diferenças entre escolas rurais e escolas mais urbanas. Uma das coisas que nós descobrimos nesse relatório é que aproximadamente 67% dos alunos no país frequentam escolas que identificam alunos como superdotados. Então, existe muito problema assim, uma falta de acesso a esse tipo de programa para alunos superdotados. Então, aqui também tem o código QR para vocês baixarem esse relatório. Só para situar vocês, então, eu estou no estado de Indiana, que fica no meio oeste dos Estados Unidos, mais ou menos 2 horas de Chicago, 1 hora de Indianápolis, na Universidade de Purdue, que é uma universidade estadual, que tem um foco bem forte na área de engenharia e de ciências, mas nós temos, como eu falei, um dos centros mais antigos e os mais reconhecidos do país e provavelmente do mundo na educação de superdotados. O GERI, o Gifted Education Research and Resource Institute, tem foco em inovação na área de acessibilidade e superdotação e desenvolvimento do potencial humano. Nós temos basicamente programas para todas as pessoas, todo tipo de pessoa que está envolvida na questão de superdotação. Então, programas de enriquecimento escolar para alunos desde o pré até o final do ensino médio, programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, um programa de pós para professores que querem se especializar ou que querem um treinamento adicional na educação de superdotados. Temos programas de extensão, temos pesquisas, algum trabalho também com pais de alunos superdotados. Então, tentamos assim focar em todas as áreas e sempre com foco em inovação, em realmente atender todas tanto os alunos como os pais, como os professores e pesquisa na área de superdotação. Então, quanto aos programas de enriquecimento, que é o que eu vou focar mais nessa fala, nós temos 3. E o Summer Residential é um programa de verão e é residencial. O Super Summer é um programa de verão para os alunos mais novos e esse não é residencial. Os alunos basicamente vêm ao campus de manhã e ficam até o final da tarde. Ele está acontecendo, na verdade, esta é a 2ª semana do Super Summer. Alunos do jardim até o 4º ano do ensino fundamental. E o Super Saturday é um programa de sábado, em que os alunos basicamente passam o sábado de manhã e os mais velhos de sábado manhã, o dia inteiro, no campus, trabalhando uma série de atividades.
Então, o Super Saturday, ele atende alunos de pré-escola ao 8º ano. O Super Saturday original são 6 sábados, então 3 horas a cada sábado de aula. Os alunos mais de 5º até o 8º ano, na verdade, passam um pouco mais de tempo, acredito que sejam 6 horas. Os nossos cursos são das mais variadas áreas do conhecimento, bastante foco em engenharia e nas ciências biológicas, são cursos que têm bastante procura, mas também muitos na área de humanas e ciências sociais. Os alunos são alunos normalmente de alunos de graduação e os instrutores, alunos de graduação e pós-graduação, professores da rede pública, e os cursos são uma variedade de cursos. Um curso vocês veem aí sobre xadrez, sobre questões artísticas da matemática, biologia marina, questões de química e na culinária, animação por computador, medicina veterinária. Alguns anos atrás, nós resolvemos mudar um pouco o formato do Super Saturday, pelo menos uma vez em um dos semestres, e nós criamos um programa em que os alunos eles precisam estar acompanhados pelos pais. Então, 2 sábados, e são de 6 a 10 horas aula, dependendo da idade dos alunos. Os alunos também os instrutores também são alunos de graduação e pós-graduação, professores da rede pública, e também uma variedade de cursos, normalmente cursos sobre filmes ou relacionados a filmes ou a livros como Harry Potter são muito populares, mas um dos objetivos é que os pais venham para o campus, eles participam das atividades com os alunos, e a nossa esperança é que eles voltem para sua casa e eles também façam algumas dessas atividades com os filhos deles. E, assim, tem tido um feedback bem positivo de pais e de alunos com relação a esse programa e esse formato diferenciado que nós iniciamos alguns anos atrás. O Super Summer é um programa que é bem semelhante ao Super Saturday, mas ele tem mais uma característica de colônia de férias. Também ele acontece durante o verão, e os alunos têm aula durante uma semana inteira, manhã e tarde, então ele também serve até como os alunos podem, na verdade, passar o dia inteiro, eles podem ser deixados aqui antes das 8 da manhã e os pais podem pegá-los às 5h30. Então, muitos pais no verão, como não tem escola, usam o nosso programa como um lugar onde as crianças podem também passar o dia enquanto eles estão trabalhando e aprendendo e participando de uma série de atividades. Também temos atividades recreativas e algumas atividades com foco no desenvolvimento socioemocional, que é uma coisa que nós tentamos enfatizar no nosso programa. Começando a falar um pouco essa questão socioemocional. E como eu disse, o aluno superdotado, nós precisamos atender essas duas, o desenvolvimento deles, tanto cognitivo ou acadêmico, como socioemocional. Então, nós chamamos isso de Community of Talents, ou comunidade de talentos. Então, eles falam sobre uma variedade de assuntos. Dá um exemplo, essa semana, as crianças eles falaram sobre a questão da bondade, o kindness em inglês. Então, os alunos falam sobre como eles podem praticar atos de caridade ou ajudar outras pessoas, como eles podem usar os seus talentos ou a sua inteligência e como pessoas superdotadas podem usar esses talentos para ajudar outras pessoas. Interessante, essa semana mesmo, ontem, se não me engano, eu estava lá quando os alunos estavam indo os pais vêm pegar os alunos no final do dia, e uns 2 ou 3 alunos disseram que a parte favorita deles do dia, eles passam o dia trabalhando em experimentos e fazendo uma série de atividades mais divertidas, mas a parte favorita de alguns alunos foi essa questão de falar sobre
sobre como eu posso usar os meus talentos para ajudar outras pessoas e a questão da bondade e caridade. Então, os alunos veem isso como uma parte bem positiva da participação deles nos nossos programas. O Summer Residential é um programa de verão para alunos do 5º ao 12º ano, ou seja, do 5º ano até o final do ensino médio. Ele acontece em junho, em julho, normalmente em julho, mas às vezes ele começa no finalzinho de junho, e os alunos podem ficar de 1 a 4 semanas no campus. Nesse programa ele é residencial e a grande maioria dos alunos, na verdade, eles passam de 1 a 2 semanas, de 1 a 4 semanas no campus. Para os alunos mais novos, do 5º ao 6º ano, na verdade, eles têm a opção de serem deixados no campus no início da manhã e irem para casa depois no final do dia, mas isso é uma coisa que normalmente são poucos alunos que não estão preparados para passar o dia, a semana, né, ou passar dormir no campus. São os alunos que fazem isso, e muitas vezes o que acontece, o aluno que vem como um aluno que vai voltar para casa, que não residencial, e eles, depois que eles assim, percebem como os outros alunos estão conhecendo muitos, assim, fazendo amigos novos e todas as atividades que acontecem à noite e fora da sala de aula, há muitos, às vezes, pedem para passar a ser residenciais. Também com cursos em diversas áreas do conhecimento, e uma coisa que é importante, tanto nesse como nos outros programas, é que os alunos escolham cursos de acordo com seus interesses. O nosso foco aqui é muito mais uma questão não de simplesmente identificar alunos como superdotados e oferecer esse tipo de programa, mas de desenvolver talentos, que tem sido uma grande... é uma coisa que está em evidência na área de superdotação, tanto aqui como eu diria, provavelmente no resto do mundo. Então, essa questão do desenvolvimento de talento normalmente é numa área específica ou em algumas áreas específicas e que os alunos têm um interesse muito forte. Como eu falei, nosso foco não é identificar os alunos. O processo de seleção ou não é necessariamente uma identificação, mas como é que o aluno pode se inscrever ou participar, é relativamente flexível. Então, todos os alunos precisam enviar um ensaio, um vídeo ou um PowerPoint, alguma espécie de artefato em que eles falem sobre a sua motivação para participar do programa e fazer as aulas escolhidas. Então, por que eles querem aprender mais sobre engenharia mecânica? Eles têm que realmente escrever isso nesse ensaio, vídeo ou PowerPoint. E, além disso, eles precisam apresentar e somente 2 dos seguintes documentos. Então, pode ser quaisquer 2 desses aqui. Então, pode ser uma média de B ou mais, B+, ou acima de B+, um teste de inteligência acima de 120, que não é o mais comum, né? O mais comum seria 130 como o mínimo para superdotação. Teste de desempenho, aptidão, com percentil 90. Uma carta de recomendação, então pode ser um professor que diz que esse aluno demonstra bastante potencial numa área X, em engenharia mecânica ou em matemática, ou documentação de envolvimento na área. Então, eles podem mostrar que eles participaram de uma feira de ciências, ou de uma Olimpíada de Matemática, ou que eles fazem aula online numa área específica em que eles têm interesse. Então, o objetivo não é identificar ou só incluir alunos que têm desempenho demonstrado, ou que têm notas altas na escola, ou que têm um teste de QI, um nível de QI superior, mas também aqueles alunos que têm interesse numa área que demonstram esse potencial nessa área. Os alunos e os diferentes grupos do nosso programa são o COMET,
que seria o quinto e sexto ano. Esses alunos, como eles são mais novos, eles fazem uma aula e eles passam uma semana aqui no campus. Se eles participarem de 2 sessões diferentes do programa, eles podem ficar 2 semanas, mas cada uma é de uma semana. O STAR é para alunos de 7º ao 8º ano. Eles passam 2 semanas e fazem 2 aulas. Então, eles escolhem uma aula que eles fazem pela manhã, uma pela tarde. E o Pulsar seria alunos do ensino médio que passam também 2 semanas e selecionam 2 aulas. Vou reiterar que não é necessário ter sido identificado formalmente como superdotado. A maioria dos alunos que participam são aqui do estado, de estados próximos, mas nós temos muitos que vêm de outros estados e muitos alunos internacionais, com grupos. Esse ano nós temos grupos da Coreia, da Grécia, da China, Colômbia eles acabaram não vindo, mas vamos ter um grupo do Brasil, e temos assim grupos vindo realmente do mundo inteiro e também alunos que às vezes viajam para participar do nosso programa, viajam sozinhos ou viajam com os pais para participar do nosso programa. Então é um programa bastante internacional e bastante com uma grande diversidade, tanto de nacionalidades, de etnias, do background de onde esses alunos vêm. Nós também temos algumas parcerias com indígenas, com grupos indígenas, escolas que trabalham com alunos indígenas aqui dos Estados Unidos, e oferecemos bolsas para alguns desses alunos de algumas dessas escolas. Aproximadamente 30% dos nossos alunos recebem algum tipo de bolsa ou auxílio para participar do programa. Nós temos monitores ou counselors, que são os alunos que cuidam que são as pessoas que cuidam dos alunos quando eles não estão na sala de aula. Por exemplo, levá-los do dormitório até a sala de aula, levá-los para almoçar, atividades recreativas. Esses normalmente são alunos de graduação, muitos da licenciatura, pedagogia, mas também ex-alunos do nossa universidade, professores. Alguma das coisas que se percebe é que muitos deles trabalham no programa por muitos anos. E muitos alunos que participam do programa, depois que eles já têm idade suficiente, que seria pelo menos um ano de graduação, eles voltam para ser monitores do nosso programa. Eles ficam no dormitório com os alunos e eles têm que, basicamente, uma das coisas que nós treinamos eles é para estar atentos às necessidades socioemocionais dos alunos. Então, essa questão de estar longe de casa, para muitos dos alunos que participam desse programa, é a primeira vez que eles estão fora de casa, que eles estão longe dos pais ou longe da família. Então, os monitores precisam estar muito preparados, e nós fazemos essa preparação para trabalhar essa questão socioemocional. Esses alunos são esses monitores são responsáveis pelas atividades recreativas e também por um currículo com um foco no socioemocional, que eu vou descrever em seguida. Mas outra coisa é que são 10 alunos por monitor. Então, mais uma vez, nós tentamos, nós mantemos esses grupos pequenos para que os monitores consigam conhecer esses alunos bem, estar atentos às necessidades socioemocionais dos alunos, como é que eles estão se sentindo, ter algumas conversas sobre as questões que são abordadas nos grupos de discussão, focando no socioemocional. Os professores... O currículo que nós temos, normalmente, ele é proposto por os professores. Eles, na verdade, em setembro, o nosso programa começa em julho, mas em setembro, ou seja, 10 meses antes do programa começar, eles têm que enviar um formulário de proposta de curso. Os professores normalmente são responsáveis pelo desenvolvimento curricular, a não ser que eles estejam dando uma aula que já foi desenvolvida anteriormente. E nós ajudamos esses professores
com estratégias de educação para o superdotado. Então, por exemplo, como diferenciar o ensino, como atender alunos com níveis diferentes, com interesses diferentes, às vezes. Então, como tornar esse currículo mais flexível e mais focado no aluno e não no professor ou no que o professor quer ensinar. As aulas são bem hands-on, bem aplicadas, com bastante foco em como isso funciona no mundo real e como aplicar essas coisas, o que eles aprendem no mundo real, e bastante foco em projeto. Nós pedimos que, na última aula de todos os cursos, que os alunos apresentem o projeto. Então, alguns dos cursos que estão sendo oferecidos, esses são cursos oferecidos esse ano, na verdade, como eu falei, o nosso programa começa no início de julho. Então, Crime Science Investigation, ou CSI, que é um programa de TV bem conhecido, Física sem Matemática, ou quase sem matemática, o desenvolvimento de jogos mais sérios, jogos para educacionais, o pensamento criativo, pensando como engenheiro, questões de fazer, criar filmes, ou como editar e criar filmes. Esse é um curso novo que é música e programação, então falando de questões da programação e da música eletrônica e de como se usa programação em música. E esse sobre arranha-céus, então mais focado em arquitetura. Tem mais uma série de outros cursos, se vocês forem no nosso site, vocês podem baixar informações sobre o programa. E, mais uma vez, assim, com tópicos bem específicos em que os alunos têm interesse, um certo interesse, e com nomes criativos e assim, para realmente uma das questões é ir além do que os alunos fazem as coisas que eles fazem, que eles trabalham na escola, né? Que é uma da questão do enriquecimento escolar, que é ir além do currículo normal, que é o que muitos desses alunos precisam, né? Então, uma das coisas que nós temos enfatizado, isso há mais de 10 anos, é esse desenvolvimento afetivo dos alunos. Então, uma das nossas ex-alunas de doutorado trabalhou nesse desenvolvimento do Jerry Purdue Affective Model, um modo com foco no desenvolvimento afetivo dos alunos. Esse modelo, ele é baseado no trabalho da Jean Peterson, que vocês veem uma das publicações dela, aqui um livro que foi publicado por ela, em que ela criava grupos de discussão, primeiro para alunos da população, qualquer aluno podia participar, e depois ela com mais um foco em alunos superdotados, para falar sobre questões como desenvolvimento, identidade, stress, bullying, relacionamentos, e uma série de outros tópicos. Então, nós adaptamos isso, implementamos isso no nosso programa. Então, os alunos eles participam de uma aula pela manhã, uma aula à tarde, e à noite eles se reúnem com o seu grupo, com o seu monitor, em um grupo de discussão para falar sobre alguns desses assuntos. Nós temos um currículo que é bem estruturado. Agora, na verdade, nós temos vários currículos, porque outros alunos desenvolveram outros currículos, e agora nós estamos implementando um currículo novo esse ano, na verdade. Os grupos têm no máximo 10 alunos. Nós damos treinamento para esses monitores que implementam esse currículo, e o treinamento é tanto online, antes do programa, como presencial. No treinamento presencial, eles participam, fazem simulações e aprendem mais, e tem um pouco de prática com a implementação do currículo. Outra coisa que nós fazemos é que depois os monitores são observados, enquanto eles implementam esse currículo, eles recebem feedback. E os tópicos são variados de acordo com a idade dos alunos.
Então, por exemplo, o Comet, que é quinto ou sexto ano, eles falam sobre questão de influências, que pessoas são influências positivas e negativas nas vidas deles. Mudanças que eles podem passar, por exemplo, a perda de alguém, ou a chegada de um irmão novo, ou uma mudança, até uma mudança física mesmo. Mudei para um lugar novo, tenho que fazer alunos novos. Então, quais mudanças como lidar com essa questão da mudança? O bullying, como outras pessoas nos veem, principalmente para um superdotado. Qualquer pessoa que era vista durante enquanto estava na escola como mais inteligente do que os outros, sabe que os outros alunos podem tratar os superdotados de uma forma diferente, desde bullying até outras questões. Então, falar sobre isso e como lidar com isso. Questões de altas habilidades, como buscar satisfação. Então, o que os satisfaz? É só estudar? Do que eles gostam de fazer? E o que é satisfação também, tanto no curto como no longo prazo? Que carreira eu posso buscar no futuro que vai me dar essa satisfação, que vai me fazer uma pessoa mais feliz? E preocupações. Então, o objetivo é se juntar com esses grupos e existe um currículo com perguntas guiando a discussão e falar sobre diversos assuntos. Uma das coisas que nós falamos para os monitores é para não... é que a conversa tem que focar nos alunos. Então, o monitor ele está ali para orientar, para fazer perguntas, para fazer com que todo mundo participe, mas ele não está ali para compartilhar sobre a sua própria experiência. Ele está ali para ouvir os alunos e guiar essa discussão. Isso normalmente assim funciona muito bem. Os alunos apreciam e gostam muito dessa parte do nosso programa, que acontece à noite, algumas noites, durante o programa. Sétimo e oitavo ano, coisas como temperatura emocional, que é basicamente perguntar como é que eles estão se sentindo depois de um dia inteiro de aulas e outras atividades. Estados de espírito, estresse, singularidade e semelhanças, o que nos faz pessoas singulares, quais semelhanças nós temos com outras pessoas. Mudanças e perdas, pessoas que encorajam e que nos desencorajam, o futuro, questões de papéis familiares e valores familiares, expectativas de estilo de vida e gênero. Então, mais uma vez, assim, tópicos que talvez os alunos não teriam a liberdade de discutir com qualquer pessoa em outro ambiente. É importante passar por assim, ter essa experiência com outros alunos que têm interesses semelhantes, habilidades semelhantes. Normalmente nós encorajamos os alunos assim, e tem algumas regras desses grupos, e uma delas é que tudo que é compartilhado ali não deve sair desse grupo, então eles têm que manter tudo em sigilo, e se alguém compartilha algo que é mais... tudo, na verdade, qualquer coisa que é compartilhada ali tem que ser mantido naquele grupo. Para o ensino médio, eles falam sobre questões como perfeccionismo, questões de competição, que às vezes são um pouco mais fortes quando eles no ensino médio e aproximando a universidade, mudanças, perdas de transição, satisfação, dá oportunidade aos alunos a fazerem perguntas bobas sobre a faculdade. Então, com alunos, os monitores que já têm experiência com faculdade, então falar sobre como é que é o primeiro ano, como é que foi a transição, como é que eu faço para... o processo de seleção aqui é um pouco diferente, mas como é que funciona o processo de seleção e coisas do gênero. Então, para que eles possam fazer perguntas que eles talvez não tenham a coragem de fazer fora dali. E para pessoas que estão um pouco mais próximas deles, os monitores que estão, às vezes, alguns anos mais velhos e já têm essa experiência de universidade. Questões de como eu escolho uma carreira, estereótipos, estresse e pensando na própria autoestima deles. Então, existem algumas publicações sobre os nossos programas e também sobre a questão desse currículo com foco no desenvolvimento afetivo. Essa é uma de um livro que foi editado pela professora Fernanda e algumas colegas.
Se vocês tiverem mais interesse, nós falamos um pouco sobre programas em universidades para alunos superdotados, tanto o nosso como outros aqui nos Estados Unidos. E esse é um projeto de um livro editado pela professora Denise e a professora Eunice, em que eu escrevi sobre um projeto que nós tivemos aqui, que focava em trazer alunos de baixa renda para participar dos nossos programas e as experiências desses programas e como funcionou esse programa aqui na universidade. Então, esse em português, se vocês tiverem interesse em aprender mais, também eu falo um pouco sobre os programas aqui de Purdue. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre um projeto que é financiado pelo governo dos Estados Unidos, em que nós estamos adaptando os programas do Jerry, principalmente o programa de verão, para o contexto escolar e para escolas públicas aqui dos Estados Unidos. Já implementamos isso em 5 estados diferentes e treinamos os professores e damos todo o suporte, desde materiais até o currículo que eles usam. E também, assim como os programas aqui da universidade, o foco é tanto no desenvolvimento cognitivo como afetivo. Esse modelo que nós chamamos de InSTEM, ou Integrated STEM Talent Development Model, então um modelo integrado de desenvolvimento de talentos na área de STEM, ou seja, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, usa esse modelo de pirâmide, em que o primeiro nível é o nível universal, formação para professores e treinamento para professores, de preferência todos os professores da escola, e enriquecimento que é disponível a todos os alunos, mas em doses mais menores, digamos, doses menores. Então, por exemplo, o que nós fizemos no caso desse projeto, por causa da pandemia, porque ele iniciou um pouco antes da pandemia, nós criamos módulos online em que os alunos podem aprender sobre programação, e os alunos basicamente trabalham nesses módulos quando eles quiserem, na ordem que eles quiserem. Então, é aberto para os alunos, mas não é uma exigência. O nível 2, e esse modelo é bastante, baseado também no modelo do School-Wide Enrichment Model do Renzulli. Então, para quem conhece o trabalho do Renzulli, o School-Wide Enrichment Model, que eu não sei como é que se diz em português, também tem esses níveis diferentes, mas o nível 2 é o que é bem parecido com o que nós fazemos aqui no campus. Então, é enriquecimento escolar em áreas específicas, com aulas pequenas, classes pequenas, de 8 a 10 alunos, e isso é integrado com grupos de discussão, que focam em questões como autopercepção, interesses de carreira, transições, resiliência. Vocês provavelmente estão vendo algumas coisas em comum. Então, o que nós recomendamos, que nós treinamos os professores a fazer é que, por exemplo, no início eles têm que se reunir pelo menos 12 horas, de preferência, cada reunião aproximadamente 1 hora. Então, no início da aula, eles falam de questões de mais socioemocionais. Então, falam sobre, por exemplo, transições ou que carreira os alunos estão interessados, ou como eles se percebem, e depois eles passam, o resto de cada encontro vai focar no currículo focando em STEM. O nível 3 é um programa de mentoria em que eles fazem projetos na área de STEM, trabalham com um aluno de pós-graduação ou alguém que seguiu a carreira, e isso é integrado com uma orientação de carreira. A identificação também é bem flexível. Nós usamos uma escala de identificação para professores, a Hope Scale, que foi desenvolvida aqui em Purdue. Nós criamos uma escala de identificação para os alunos, e também nós usamos o desempenho dos alunos em atividades, tanto do nível 1 como no nível 2,
E também usamos os testes padronizados, por exemplo, quão bem eles vão em matemática, em ciências, mas esses são usados somente para inclusão. Então, o aluno que não vai bem em matemática não vai ser excluído do projeto. Se, por exemplo, ele está indo bem nas atividades que nós estamos fazendo no nível 1, ou se o professor diz, não, esse aluno tem potencial. Eles não estão indo bem em matemática, lá na minha aula de matemática, mas eles têm potencial. Então, na escala de identificação dos alunos, nós incluímos algumas perguntas, perguntamos para eles, o que você gostaria de aprender mais? Você quer aprender mais sobre programação e robótica, ou mais sobre a internet das coisas, design de jogos? Que carreira você quer seguir? Quais são os interesses deles? Então, para deixar bem aberto e dar oportunidade para os alunos falarem dos seus interesses. Eu vou falar brevemente sobre, ao dar alguns exemplos, mas no nível 1, então, nós optamos por módulos online que são autoguiados, ou seja, os alunos trabalham nesses módulos quando eles, na ordem que eles quiserem e o quanto eles quiserem. E assim, o quanto eles participam, o quanto eles se engajam com esses módulos é uma medida também do potencial e do interesse deles. Esses módulos são aplicados, são desafiadores, e nós usamos o Scratch, que é uma linguagem de programação em blocos, como uma introdução à programação, porque o foco desse projeto é bastante forte na questão de programação e ciências da computação. No nível 2, 8 a 10 alunos por aula, 12 sessões de 1 hora. Nós pedimos que o foco seja tanto no afetivo como no cognitivo. Então, nós implementamos esses grupos de discussão com foco em tópicos como autopercepções, interesses de carreira, resiliência. E os próprios professores fazem as duas partes, tanto a parte cognitiva, ou mais acadêmica, com foco em STEM, como o foco no socioemocional. Só para dar alguns exemplos, as aulas que eles fazem, os cursos que eles fazem, então, programação C++, e eles aprendem a programar esse carrinho de robótica que nós damos os carrinhos para as escolas e treinamos os professores como programar e usar esses carrinhos com atividades mais estruturadas, mas também com liberdade de fazer os alunos trabalharem em projetos. A Internet das Coisas é outro curso em que eles usam o Raspberry Pi, que é um computador que cabe na palma da palma da mão, e eles aprendem a programar e a criar coisas como um sistema de segurança, um mini sistema de segurança com câmera, ou algo que tira fotos, aquelas câmeras em que se pode tirar uma foto automática. Nas atividades de nível 3, o atendimento é mais individualizado, ou até com 5 alunos por grupo. Então, se tiver mais do que um aluno que tem um interesse na mesma área, em trabalhar com um profissional da mesma área, ou um projeto semelhante, a gente pode criar um grupo e esses alunos têm um mentor, mas até 5 alunos. Também o que nós pedimos é que sejam 12 sessões de 1 hora, com foco no desenvolvimento afetivo e cognitivo dos alunos. E nós pedimos que tanto os mentores como os professores que ajudam a facilitar essa relação entre os professores entre os alunos e os mentores, que eles foquem tanto no afetivo como no cognitivo. Então, a mentoria é com profissionais ou com alunos de pós-graduação com experiência em indústria, e isso é integrado com uma orientação de carreira. Então, os mentores, a gente dá uma série de perguntas e tópicos que eles têm que abordar com esses alunos, por exemplo, falando sobre a trajetória deles, como eles decidiram seguir a carreira em que eles estão no momento,
dificuldades que eles tiveram e uma série de outras questões relacionadas à sua trajetória profissional. E esses profissionais também, eles ajudam, com os alunos, eles decidem um projeto que os alunos vão trabalhar, que tem que focar naquela área. Então, os profissionais, eles guiam esse aluno enquanto eles trabalham nesse projeto. Os professores também trabalham com esse aluno, porque os mentores, eles têm uma reunião de 1 hora por semana com os alunos. Então, se não tiver um professor lá ajudando o aluno e puxando eles e verificando se eles estão trabalhando no projeto, assim, em alguns casos é pouco provável que vai dar certo, que eles vão conseguir completar esse projeto. Então, se trabalha também questões por exemplo, como planejar um projeto, relações interpessoais, como persistir, assim, se tem alguma dificuldade, como é que o aluno lida com essas dificuldades, criar um plano, isso tudo é o professor que, na verdade, também é responsável por trabalhar com o aluno nessa questão mais afetiva ou socioemocional. Então, trabalhar essa questão de planejamento, de listar todos os passos que o aluno tem que trabalhar para completar esse projeto, e assim, motivar o aluno, incentivar ele a trabalhar nesse projeto, para que na próxima reunião com o mentor, o aluno possa mostrar que ele continua trabalhando, continua progredindo para fazer esse projeto. Então, o foco é não só na questão de sistema, de desenvolvimento cognitivo, de trabalhar com um projeto mais aplicado, mas acho que funcionamento cognitivo e executivo. Então, mais esse planejamento, essa questão de como se manter o foco para terminar, e até a motivação do aluno para concluir esse projeto. Os resultados até agora têm sido bastante positivos desse projeto. Já temos algumas publicações, tanto na parte de identificação, demonstrando que a gente sim, tem os alunos estão bem satisfeitos, tanto com a parte mais cognitiva, mais acadêmica, com as aulas, o que eles estão aprendendo sobre programação e outras áreas, outros tópicos na área de STEM, mas também assim que ajuda eles a pensar um pouco mais sobre a trajetória profissional, onde que eles estão pensando em fazer em faculdade, se, sei lá, uma carreira em arquitetura, por exemplo, é realmente o que eles gostariam de buscar no futuro, e ajuda, porque a gente realmente consegue, principalmente nesse programa de mentoria, colocar os alunos com alguém que é um arquiteto, que é um cientista da computação, ou um psicólogo, pessoas que realmente têm a experiência mais prática, e os alunos valorizam bastante essa questão afetiva e mais com foco nessa orientação de carreira e na parte socioemocional. Então, só para finalizar, então, esse é um projeto que basicamente nós estamos adaptando o que nós fazemos aqui no campus para o contexto escolar, e também implementando um pouco das ideias do RESULE, do School-Wide Enrichment Model, e com resultados bastante positivos, mas ainda um projeto que está em andamento, sem nenhuma publicação ainda. Então, quais são alguns... como é que a gente pode aplicar isso no contexto brasileiro? Como que isso se aplica para quem possa estar pensando, como que eu faço tudo? O que isso me ajuda? Isso tudo está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas aqui é um pouco mais difícil. Uma das questões que eu acho que precisa se fazer no Brasil e que precisa se repensar é essa questão do foco em desenvolvimento de talento. Um pouco menos em simplesmente identificar o aluno, porque muitas vezes o que acontece é que se faz tanto esforço para identificar o aluno, e quando chega na hora de dar o atendimento, esse atendimento nem sempre é a melhor opção, ou não tem essa continuidade. Então, o foco tem que ser um pouco mais em dar oportunidades para esses alunos explorarem e desenvolverem os seus talentos, mesmo que eles não sejam
formalmente identificados como superdotados, mas dar essas oportunidades para eles desenvolver os seus talentos e encontrarem áreas em que eles têm interesse, têm potencial, e através dos programas e do enriquecimento eles podem desenvolver e encontrar uma área em que eles podem focar no futuro. Eu acredito que uma coisa que ainda talvez não seja feito tanto no Brasil, existem alguns exemplos, eu sei que na UNB, onde a professora Denise está, já foi feito algum programa na universidade, tem outras universidades, algumas com que eu já trabalhei um pouco, em que está se tentando fazer programas de verão, programa de sábado, programas para pais, mas é importante que se use esse espaço e recursos das universidades no verão, no final de semana. Muitas universidades não são utilizadas nesses momentos, tanto no verão como nos finais de semana, e isso pode ser, esse espaço poderia ser utilizado por esses alunos. Pode-se usar alunos de graduação como monitores, até como mentores ou como professores em alguns desses anos, como prática de ensino em alguns casos. Pode-se trabalhar com profissionais de diversas áreas que podem fazer esse tipo de programa, oferecer esse tipo de programa e utilizar os espaços e os recursos das universidades. Financiamento para isso, parcerias com o governo, com fundações e empresas. Eu acho que existe também potencial para usar tanto a iniciativa privada como o que o governo financie e invista nesses alunos que são, se for pensar, são o futuro do país, né? Eu acredito que também tem que ter mais um investimento em enriquecimento escolar e na diferenciação do ensino, em como adaptar tanto dentro da sala de aula como em ambientes de enriquecimento escolar, não só o enriquecimento na sala de atendimento, mas também na própria escola, em universidades, em outros tipos de programa. E também o foco no desenvolvimento socioemocional. É preciso pensar que o superdotado ele tem que desenvolver o cognitivo, tem que desenvolver o acadêmico, mas ele também tem uma série de questões socioemocionais que são importantes, que têm que ser abordadas, e esse foco mais integrado, de focar nos dois, não necessariamente só focar no socioemocional em isolamento e no acadêmico, mas programas que foquem nos dois, na verdade, no desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Fernanda, do Instituto CIS. Se tiverem alguma pergunta, ou se quiserem saber mais sobre os nossos programas, vocês têm o meu e-mail e o meu Twitter aqui, e também o site do nosso programa, do nosso centro, na verdade, o Jerry, onde vocês podem aprender um pouco mais sobre o nosso programa. Mais uma vez, agradeço a todos pela atenção